Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para concursos e o assunto que nós vamos discutir agora nessa aula ao vivo é sobre o SSD. E aí é claro que me perguntam muito o que nós vamos discutir sobre esse dispositivo e por que isso? Porque esse dispositivo passou a cair muito nas provas de concurso em relação às questões de informática. Então o que nós vamos fazer hoje nessa live, nessa transmissão ao vivo, é basicamente verificar como esse dispositivo chamado SSD caiu nas provas de concurso de diversas bancas e o que cada uma dessas diversas bancas nesses últimos 3 anos considerou certo sobre esse dispositivo. Isso é muito interessante que o estudo se dê assim, porque agora nós vamos fazer de forma mais constante várias entradas ao vivo, onde nós vamos discutir essa ideia. Pegar um determinado termo, que cai muito nas provas de concurso de informática, ou que vem caindo muito, e aí nós vamos dirimir as dúvidas desses dispositivos, desse dispositivo em si, mas vendo como isso caiu nas provas anteriores. Isso é muito relevante, né? Então vamos começar agora comigo, acompanha algumas questões que caíram em prova. Vamos começar aqui com a VUNESP em 2014, uma questãozinha da VUNESP em 2014 que disse o seguinte, acompanha comigo. Os discos que utilizam a tecnologia SSD, Solid State Drive, letra D era a resposta correta dessa questão da VUNESP em 2014. O que a VUNESP então disse como certo em 2014? Essa banca disse, são baseados na tecnologia de memória flash. E está correto. Os SSDs, que são chamados, em função da sua sigla em inglês, de Solid State Drive, traduzindo para o português, nós costumamos chamar aqui no Brasil de unidade de estado sólido. Então, quando falamos de SSD, lembramos de unidade de estado sólido. E eles são, de fato, baseados na tecnologia de memória flash, como caiu nessa questão. Isso está correto, porque a tecnologia usada pelos SSD é a da memória flash. Então, quando pensou em SSD, lembra, é um dispositivo de armazenamento de dados e armazena as informações em um tipo de memória chamada memória flash. Essa memória flash é a mesma memória que equipa, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, o pendrive. Então, se uma questão de prova pedir, o pendrive, que tipo de memória o pendrive utiliza também para armazenar os seus dados? A resposta, o pendrive também vai utilizar a memória flash. Então está certíssima essa indicação da VUNESP em 2014. Vamos em busca de mais outras bancas falando sobre o SSD. Acompanha comigo agora a próxima banca. A FGV, numa questão de 2014, disse o seguinte. A figura a seguir mostra um dispositivo de armazenamento de dados. Na comparação com os discos rígidos, é um dispositivo fabricado com uma memória de armazenamento do tipo Flash RAM. Não possui partes mecânicas, apresenta maior resistência a impactos e menor consumo de energia, na comparação com os atuais discos rígidos. Por outro lado, é mais caro e não possui grande capacidade de armazenamento de dados. Bem, essa questão citou muita coisa aqui para abrir discussão sobre o SSD. A resposta certa na questão, ele tinha dito, esse dispositivo é conhecido pela seguinte sigla, e a resposta dessa questão da FGV de 2014 foi a letra C de Canadá, que dizia SSD. Portanto, todo esse enunciado é o que a FGV em 2014, numa questão, analisou como certo para o SSD. E que destaques eu poderia fazer aqui? Bem, uma das coisas mais importantes é a comparação com os discos rígidos tradicionais, porque as questões de provas de concurso adoram comparar SSD com disco rígido. E aqui vem algumas descrições dizendo, esse dispositivo fabricado com uma memória de armazenamento do tipo Flash RAM. Basicamente é memória flash. Flash RAM é uma variação da memória flash, mas é memória flash também. Então está certo, isso já descrito na questão anterior. Então aí tranquilo. Depois disse assim, não possui partes mecânicas. Isso porque o disco rígido tradicional, o famoso HD, ele possui discos que giram em alta rotação. E aí então tem um braço e na ponta desse braço tem um ímã, um magneto, que faz a gravação dos dados na superfície dos discos do disco rígido, que como eu disse, ficam girando em alta rotação, e esse braço com o magneto fica gravando os dados. Portanto, no disco rígido tradicional, existe essas partes mecânicas móveis,
E aqui ele está dizendo na questão, ó, não possui partes mecânicas. Está certo, o SSD tem como uma grande diferença do HD tradicional que dentro dele não tem discos girando em alta rotação. Então ele não tem essas partes móveis mecânicas como tem o disco rígido tradicional, né? Bem, o que mais está indicado aqui? Apresenta maior resistência a impactos e menor consumo de energia na comparação com os atuais discos rígidos. Isso é verdade. Como ele não tem essas partes móveis, então ele tem maior resistência a impactos. Quer dizer, se tu derrubar no chão o teu disco rígido, o teu HD tradicional, em função dessas partes móveis, é mais fácil danificar. Já o SSD, como não tem essas partes móveis, ele apresenta de fato maior resistência a impactos, como está descrito ali. Aí diz assim, menor consumo de energia na comparação com os atuais discos rígidos. Sim, menor consumo de energia, porque como não tem essas partes móveis, não precisa manter um motor em funcionamento para gerar discos em alta rotação, já que os dados são gravados, como mostra a imagem ali, em microchips de memória flash. Através da corrente elétrica, os dados são gravados em microchips de memória flash. Não são gravados em discos que ficam girando em alta rotação. Então, o consumo de energia para manter discos no disco rígido girando em alta rotação é muito grande para o computador. O computador gasta muita energia para gravar dados no disco rígido. Já no caso dos SSDs, que usam microchips de memória flash, como não tem essas partes móveis, o consumo de energia é muito menor. Então, aqui a questão diz, apresenta maior resistência a impactos, está certo, e menor consumo de energia na comparação com os atuais discos rígidos. É uma das características, consome menos energia. Depois a questão diz, por outro lado, é mais caro. É mais caro, é verdade. Na comparação no custo por byte, o SSD é muito mais caro. Por exemplo, vamos dar uma ideia aqui básica. De repente, tu quer comprar um SSD de 1 terabyte e comparar com um disco rígido de 1 terabyte. Um disco rígido de 1 terabyte, de repente, tu encontra por 200 e tantos reais. Já um SSD de 1 terabyte vai custar 900 e tantos reais. Quer dizer, o custo por byte do SSD é muito mais alto. É muito mais caro o custo de armazenamento de dados por byte no SSD se comparado ao disco rígido tradicional. Então, uma das vantagens do disco rígido é ser mais barato no custo do armazenamento. O SSD, embora seja mais rápido, ele consome menos energia, tem maior resistência, ele é mais caro. Por outro lado, ali diz, né, por outro lado é mais caro, é verdade, e não possui grande capacidade de armazenamento. Esse não possui grande capacidade de armazenamento é relativo. A comparação aqui é com o disco rígido gastando o mesmo valor. Aí sim, gastando o mesmo valor, ele vai ter uma capacidade de armazenamento menor que o disco rígido. Mas existem SSDs na casa dos terabytes também. É claro que, em linhas gerais, é muito mais fácil, é muito mais comum encontrar discos rígidos de maior capacidade do que SSD de maior capacidade. Mas existem SSDs de maior capacidade de armazenamento também. Aí, no final, ele diz que esse dispositivo é conhecido pela seguinte sigla, SSD. Ok, pessoal? Então, essa é o que a FGV, em 2014, falou especificamente aí sobre os SSD. Deixa eu dar um abraço aqui ao Denis Adão. Aqui eu estou lendo as mensagens nessa nossa transmissão ao vivo. Um abraço grande ao Denis Abrão, dizendo parabéns, Rodrigo, excelente didática, acompanho sempre que posso suas aulas. Obrigado ao Denis Abrão por acompanhar as nossas aulas aí, falando sobre a informática para concurso. Abraço para o Denis. Vamos continuar, tem mais outras bancas que falaram sobre esse dispositivo. Agora uma questão do CESP em 2016, falando sobre os SSDs. Vamos ver o que o CESP diz. Na questão do CESP, ele diz o seguinte: o dispositivo responsável por armazenar dados, mas que, diferentemente dos sistemas magnéticos, não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor. E aí? É Aí a resposta do CESP, porque essa era uma questão de múltipla escolha do CESP, que também faz muitas questões de certo ou errado, mas essa era de múltipla escolha, a resposta era a letra B, nessa questão de 2016, que dizia SSD. Vamos lá, observa o que a questão disse. O dispositivo responsável por armazenar dados,
mas que, diferentemente dos sistemas magnéticos, não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, EO, e a resposta que o CESP deu foi SSD. Nessa questão, o que a gente pode destacar? Quando ele diz diferente dos sistemas magnéticos, ele está comparando com o disco rígido, com o HD, o hard disk, porque o disco rígido é um sistema de armazenamento magnético, já que os dados são gravados em discos magnetizáveis, quer dizer, tem uma superfície magnética que é onde os dados vão ser gravados. Já no caso do SSD, ele não é um sistema magnético porque os dados são gravados em microchips de memória flash. E essa característica faz dele não precisar de partes móveis, como o disco rígido, que, como eu disse, tem discos que giram em alta rotação e são as partes móveis. E ele, então, é construído, o SSD, em circuito integrado semicondutor, quer dizer, em microchips, que ficam dentro do SSD, armazenando os dados. Então, o que armazena dados no SSD não são discos magnéticos, como é o caso do HD, do disco rígido. Na verdade, são microchips de memória flash e, por isso, o CESP fez essa avaliação. Questão de 2016 do CESP, dando isso como certo para o SSD. Questão interessante, né? Vamos lá, continuando e buscando outras bancas, outras questões falando sobre o SSD. Lembrando que essa nossa aula ao vivo hoje é uma entrada ao vivo falando sobre os diversos dispositivos, sobre as diversas questões de provas de concurso que falaram sobre o SSD nesses últimos anos. Então, o que nós estamos fazendo nessa aula ao vivo agora é buscar o máximo de questões que caíram em provas de concurso de diversas bancas falando sobre o SSD, para consolidar o aprendizado sobre esse dispositivo nas questões de provas de concurso, já que ele vem caindo muito, né? Vamos continuar lá. O próximo, a banca Quadrix, agora em 2014. Vamos ver o que a banca Quadrix colocou sobre o SSD. Acompanha comigo ali. Recentemente, com o advento dos Ultrabooks, os dispositivos SSD vem ganhando relevância como componente de computadores de ponta. Assinale a alternativa que melhor descreve o que é um SSD. E aí a Quadrix deu como resposta para essa questão a letra A de América, que dizia: trata-se de uma unidade de estado sólido, um dispositivo de armazenamento de dados sem partes móveis que substitui os HDs com vantagens. Bem, olha só, em 2014 a banca Quadrix diz: trata-se de uma unidade de estado sólido. Sim, porque isso está no nome. SSD vem da sigla em inglês Solid State Drive, que traduzindo para o português ficou unidade de estado sólido, como descreve essa questão. Depois bota um dispositivo de armazenamento de dados. Sim, o SSD serve para armazenar dados, para gravar os teus arquivos, por exemplo. Vou gravar os arquivos do Word no SSD, vou gravar os meus arquivos do Excel no SSD, serve para armazenamento de dados. E depois diz, sem partes móveis. Como eu já dizia, o SSD não tem as partes móveis porque ele grava em microchips de memória flash. Ele não tem discos que giram em alta rotação, como é o caso do HD do disco rígido. Depois, que substitui os HDs com vantagens. E aí, perfeito. Tem vantagens de usar o SSD em relação ao HD. A principal delas é que o computador acessa os dados de forma mais rápida. É muito mais rápido para o computador acessar dados no SSD se comparado a um HD. Então, essa é uma das grandes vantagens do SSD, deixar o acesso aos arquivos e aos dados muito mais rápido se comparado a um HD. Outra vantagem é que ele consome menos energia e também é mais resistente a impactos, como já descrevemos anteriormente, né? A Silvia da Silva, mandando ali uma mensagem: gosto muito das suas aulas, professor. Obrigado, Silvia. Continua acompanhando, nós vamos continuar aqui falando sobre o que as bancas de concurso pediram até hoje sobre o SSD. Então, essa foi o que a Quadrix, em 2014, deu como certo para o SSD. Vamos lá buscar outras bancas. Agora vamos para o Instituto Federal da Paraíba, em 2013, também apresentou uma questão sobre o SSD. Vamos ver o que teve nessa questão. Acompanha comigo. Dentre as opções abaixo, aponte aquela que, apesar do custo elevado,
apresenta-se como uma alternativa de alta velocidade às tradicionais tecnologias em disco magnético. E aí, o Instituto Federal da Paraíba, em 2013, deu como resposta certa a letra D naquela questão, dizendo SSD. Então, o que ele quis dizer aqui? O que a gente pode destacar? Ele disse: aponte aquela que, apesar do custo elevado, sim, custo elevado, por quê? É mais caro o custo por byte de armazenamento do SSD se comparado aos discos magnéticos, que é o disco rígido, o HD. Quando a questão cita disco magnético, ela está citando basicamente o disco rígido, o HD. E a comparação que as provas fazem é do SSD com o HD. E o SSD é mais caro que o HD no custo por byte. Quer dizer, se a gente pegar um SSD de 1 TB, um HD de 1 TB, nós vamos observar que o SSD custa lá seus R$900. Isso eu estou falando em um de 1 TB. Se tiver uma capacidade menor, vai ser mais barato. E um HD de 1 TB. Então, os dois de 1 TB, o SSD de 1 TB vai ser muito mais caro que o HD de 1 TB. Então, realmente, ele tem um custo mais alto. Então, ali diz, apesar de um custo elevado, apresenta-se como uma alternativa de alta velocidade. É verdade, porque é muito mais rápido acessar dados no SSD do que no disco magnético, que é o HD tradicional. Então, por isso, o Instituto Federal da Paraíba, em 2013, deu como certo nessa questão o SSD. Beleza, vamos lá, em busca de mais questões que caíram em provas de concurso sobre o SSD. Lembrando que toda a nossa transmissão ao vivo hoje é sobre o SSD, em como ele caiu nas diversas provas desses últimos anos. Eu peguei quase todas as questões dos últimos anos que caiu o SSD para a gente avaliar nessa transmissão ao vivo e não ficar nenhuma dúvida. A famosa FCC agora aparecendo, a Fundação Carlos Chagas, questãozinha de 2016, vamos ver o que a FCC falou sobre o nosso SSD. Acompanha comigo. Nos computadores de uma organização, percebeu-se que a inicialização do Windows está muito lenta. Notou-se que cada computador leva, em média, 2,5 minutos na inicialização. Para resolver o problema, a equipe de TI resolveu colocar 2 unidades de armazenamento em cada computador. Uma unidade C, que usa memória flash de 120 GB apenas para o Windows, e uma unidade D de 2 TB para armazenar arquivos e softwares que não necessitam de grande rapidez na inicialização. Após essa mudança, o Windows começou a inicializar cerca de 10 vezes mais rápido. E a resposta que a Fundação Carlos Chagas pediu era: com base nessas informações, as unidades C e D são respectivamente. E aí ela deu como resposta correta nessa questão de 2016, SSD e HD. Aí tem uma informação interessante. Muita gente está colocando nos computadores atuais 2 unidades, um SSD e um HD. E o SSD, como é mais rápido, nós deixamos para instalar o sistema operacional Windows, por exemplo, e os programas que necessitam mais velocidade para acesso. E os arquivos que a gente vai gravando no cotidiano, no dia a dia, como arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, esses nós vamos armazenando no HD. Por que isso? Porque como o SSD é mais caro, então o ideal seria comprar, hoje em dia, um SSD de menor capacidade, para ficar um custo mais baixo, e gravar o Windows, instalar o sistema operacional e os principais programas. E deixar um HD, que é mais barato, de maior capacidade. E aí eu deixo no SSD Windows e programas, que eu preciso acessar mais rápido. E depois no HD os arquivos que eu vou gerando no cotidiano. Com isso eu tenho uma alternativa onde o meu computador vai iniciar muito rápido, porque o sistema operacional vai inicializar pelo SSD, e os arquivos que eu vou gravando no cotidiano eu não preciso de tanta velocidade, eu vou armazenando no HD. E uma coisa interessante nessa questão que ele deixou claro ali, dizendo que o SSD é cerca de 10 vezes mais rápido. Diz assim, após essa mudança, o Windows começou a inicializar cerca de 10 vezes mais rápido. Claro que isso tem alterações, mas em linhas gerais, o SSD ele é 10 vezes mais rápido que um HD. Claro que nós teríamos que comparar modelos específicos, mas em regra geral, aproximadamente o SSD é 10 vezes mais rápido para acessar os arquivos se comparado ao HD tradicional. Então essa questão de 2016 da FCC bem descreve a ideia do nosso SSD. Deixa eu aqui a Gláucia Oliveira dizendo que está assistindo a nossa transmissão. Seja bem-vinda, Gláucia.
e a Silvia da Silva. Perdi só o início, pois o computador travou. Silvia, então seja bem-vindo a Gláucia. E respondendo a Silvia agora, toda essa nossa transmissão ao vivo aqui, ela vai ficar gravada e nós vamos disponibilizar depois ali no nosso canal, vai ficar disponibilizado no canal V1 Aprova Logo, a aula gravada, para que vocês possam assistir ela inteirinha sem nenhuma interrupção, se caso perderam. Então ali o aviso tanto para Gláucia quanto para Silvia. O Laércio Gus também está mandando uma mensagem aqui. Aula muito boa, professor, vai me ajudar na prova do domingo. Parabéns, valeu. Então seja bem-vindo também ao Laércio Gus, certo? Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos continuar aqui então. Essa foi o que a FCC então disse em 2016 sobre o SSD. Vamos continuar a nossa busca. Sempre lembrando aqui para quem está assistindo a nossa aula hoje, que nós estamos em busca de questões de provas onde foi abordado o tema SSD nos últimos anos, é o objetivo dessa nossa aula ao vivo de hoje. Vamos lá, o que a FCC falou em outra questão em 2016? Acompanha comigo. Os notebooks ultra finos, ultrabooks, utilizam drives do tipo SSD, o Solid State Drive, e ao invés de HDs, por serem normalmente mais silenciosos, menores, mais resistentes e de acesso mais rápido. Assim como os pendrives, os dispositivos SSD, utilizam. E aí veio a resposta da letra B de Brasil como a questão certa da FCC, dizendo assim, que eles utilizam memória flash para armazenar dados. Esse tipo de memória não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Bem, olha só a análise da questão certa da FCC sobre esse assunto. Diz assim, o SSD utiliza a memória flash. Perfeito. A memória que o SSD utiliza para gravar os seus dados é, de fato, a memória flash. Aí depois diz, esse tipo de memória não perde o seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. É verdade, isso cai em prova muitas vezes com o termo não volátil. Se um dia tu encontrar a memória flash, que está tanto no SSD quanto no pendrive, ela é volátil? Não, não volátil. Por que não volátil? Porque ela não perde o seu conteúdo na ausência do fornecimento de energia elétrica, isto é, não perde o seu conteúdo quando desliga o computador, certo? Então, cuidar desse detalhezinho importante aí, se a prova pedir sobre o SSD, ele é equipado com a memória flash, e a memória flash é considerada não volátil, porque não perde o seu conteúdo na ausência de energia elétrica. E o resto que a questão da FCC destacou em 2016 está perfeito, né? Porque eles dizem assim, ó, os ultrabooks são computadores, é como um notebook, só que ele foi desenvolvido para ser mais fino, mais leve, ter um alto desempenho, consumir menos energia. A ideia do lançamento de um ultrabook é essa, fino, leve, consumir menos energia, ser mais rápido que um notebook tradicional, e para isso se coloca o SSD dentro do ultrabook, porque o SSD é mais rápido, porque usa memória flash, não tem partes móveis e por isso consome menos energia, e sempre lembrando que a memória flash não é volátil, ok? Vamos lá, em busca de mais questões. Agora o Cetro em 2014. O que o Cetro disse em 2014 sobre o SSD? Assinale a alternativa que explica por que se deve evitar fazer o processo de desfragmentação em unidades de armazenamento do tipo SSD. Essa questão é bem interessante, acompanha comigo, questão de 2014 aí pelo Cetro. A resposta que o Cetro deu como certa foi a letra E de Equador. E o Cetro diz assim, as unidades de armazenamento do tipo SSD têm limitação na quantidade máxima de gravações de dados que ela permitem. Por que o Cetro disse isso para o SSD? Porque, pensa bem comigo, realizar a desfragmentação de uma unidade indica que esta unidade passará por um processo onde o sistema vai gravar novamente os dados em outros setores, em outras posições, deixando a unidade mais organizada, porque desfragmentação serve para reorganizar os dados nas unidades, permitindo que o acesso a esses dados seja agora em setores mais contíguos e o acesso mais rápido. Mas no caso do SSD, como os dados são gravados em chips de memória flash, é pouco importante passar a ideia do desfragmentador. Um detalhe importante aqui na questão, que eu vou botar como muito relevante, é quando ele disse as unidades do tipo SSD
tem limitação na quantidade máxima de gravações de dados que ela permitem. Isso é verdade, porque o SSD, à medida que tu vai gravando arquivos e deleta, grava, vai ter um ponto que ele não vai mais aceitar a gravação e os dados vão ficar somente leitura, porque o SSD tem sim uma limitação na gravação dos dados. Isso, claro, depende de cada SSD e do tipo de células de memória que esse SSD utiliza, mas todos eles com certeza têm limitação, então deve-se evitar de usar o desfragmentador. Deixa para usar o desfragmentador no disco rígido, no HD, mas o SSD tem essa limitação, né? A Silvia da Silva está perguntando lá, professor, boa tarde, quais são os horários que você está ao vivo? Silvia, por enquanto nós não estamos com horários certos ainda de entradas ao vivo. Eu estou tentando realizar as entradas ao vivo à tarde, mas isso depende muito da disponibilidade de horários em relação às nossas aulas presenciais. Mas por enquanto nós estamos tentando realizar essas entradas ao vivo à tarde. A Glaucia Oliveira dizendo, Silvia, eu recebi um e-mail, no e-mail um aviso. O sistema dispara um aviso lá, né? Ok. Beleza, pessoal. Vamos continuar aqui então. Deixa eu mostrar para vocês uma outra dica importante sobre os SSDs, porque ali ele fala sobre ter essa limitação na quantidade máxima de gravação de dados que permitem. Vamos pegar um exemplo de SSD aqui, um SSD da marca Kingston, e aqui tem várias especificações. Eu quero que tu fique atento a uma especificação que respondia à questão anterior. Olha só uma especificação que diz aqui, ó, expectativa de vida útil, 1 milhão de horas. E diz assim, total de bytes gravados, 50 terabytes. Percebe que esse aqui é um SSD de 120 gigabytes. Essa é a capacidade total, né? Mas tu só vai conseguir gravar 50 terabytes na hora de gravar, regravar, ele vai ficar com um limite de 50 terabytes. Depois disso, ele não vai aceitar novas gravações e vai permitir somente a leitura, que é justamente o que a questão dizia. As unidades do tipo SSD têm limitação na quantidade máxima de gravações de dados que elas permitem. Todas têm limitação. Todas têm. E este exemplo aqui que eu estou mostrando, que é um SSD da marca Kingston, tem uma limitação de 50 terabytes de gravação. Depois disso, para de gravar e permite somente a leitura dos dados, né? Então tem que cuidar esse detalhezinho também em relação aos SSDs. Vamos para a próxima. Agora uma questão de 2014 da Fundação Carlos Chagas, da FCC, falando também aí sobre o nosso SSD. Vamos ver o que a FCC falou em 2014 sobre o SSD, acompanha comigo. Um usuário deseja definir qual unidade de armazenamento de dados vai instalar em seu computador. Discos rígidos, HDs, ou unidades de estado sólido, conhecidas como Solid State Drive, SSD. Comparando as duas unidades de armazenamento, os HDs apresentam. E aí a FCC botou a letra D de Dinamarca como a resposta correta, que dizia assim, atualmente, um custo de armazenamento inferior e capacidade de armazenamento superior aos das SSDs. Se a gente comparar o SSD com o HD, alguém me diria assim, professor, mas tem alguma vantagem do HD? Porque até agora a gente só contou vantagens para o SSD. Mas tem alguma vantagem para o HD? Tem, que é um custo de armazenamento inferior. Quer dizer, o HD, o seu custo por byte é mais barato. É a famosa história, comparar um HD e um SSD. Os dois com a mesma capacidade, se a gente comparar, a gente vai ver que o HD, o disco rígido, é muito mais barato. Então ele tem um custo de armazenamento de dados inferior, se comparado, é claro, ao SSD. Então o SSD é mais caro e o HD tem um custo inferior. Depois diz, e a capacidade de armazenamento superior aos das SSDs. Se a gente for comparar o mesmo valor, o mesmo custo, aí sim a capacidade de armazenamento dos HDs é superior aos dos SSDs. Por isso que essa questão ficou certa. Então, eu diria que nós temos duas grandes vantagens do disco rígido do HD tradicional. Ele é mais barato no custo para armazenar dados, então o HD é mais barato de fato. E a outra vantagem é que, por ser mais barato, com o mesmo valor, tu consegue comprar um HD muito maior. Então, tu tem uma capacidade de armazenamento superior às dos SSDs tradicionais, né?
Bem, vamos passando lá, temos mais questões. Agora vamos ver uma questão aqui do NUCEP, em 2015, que também descreveu aqui a ideia do SSD. Vamos colocar aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Nós vamos fazer só aqui uma avaliação. Já vamos começar a avaliação de novo. É só aguardar um pouquinho aí. Então vamos lá. O que o NUCEP falou em 2015 sobre o SSD? Acompanha comigo, vou botar na tela agora. O NUCEP disse assim: os dispositivos de armazenamento secundário permitem a gravação de dados de forma que possamos acessá-los, mesmo após desligar o computador. Qual a alternativa correta sobre o armazenamento em SSD? E aí o NUCEP botou como resposta certa a letra B de Brasil, dizendo: torna operações de acesso aos dados e a inicialização do sistema operacional mais rápida. E é verdade. A grande vantagem do SSD, como já descrito aqui, é a velocidade. Ele é mais rápido para acessar dados. Essa é a grande vantagem. Então ele diz qual a alternativa correta sobre armazenamento em SSD. Aí ele deu como correta a letra B, dizendo que torna as operações de acesso aos dados e a inicialização do sistema operacional mais rápida. Portanto, muita gente usa o SSD como uma alternativa, porque colocando o sistema operacional, por exemplo, o Windows, dentro do SSD, o computador vai acessar muito mais rápido, vai inicializar muito mais rápido, porque é mais rápido acessar dados no SSD. Com certeza essa é a grande vantagem, ok? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagenzinha aqui. Ali veio a Glaucia Oliveira, dando ali a dica para a Silvia, né? Pessoal, quem não se inscreveu no nosso canal ainda, não esquece de se inscrever no canal, porque aí quando nós fazemos as entradas ao vivo, as notificações normalmente vão para o próprio e-mail, indicando que a gente está realizando essas entradas ao vivo, né? Então, sempre se liga lá nessa historinha também, ok? Não esquece de se inscrever no canal e também de deixar um gostei se estão gostando dessa aula de hoje, falando sobre o SSD e como caiu nas provas de concurso dos últimos anos. Estou fazendo aqui um rastreamento de todas as questões que caiu o termo SSD em várias bancas de concurso no Brasil. Vamos para a próxima. A FGV em 2015 disse o seguinte sobre o SSD. Na comparação entre drives HD e SSD, considere os seguintes fatores. Olha o que a FGV disse então, vamos lá acompanhar. 1. Custo por gigabyte armazenado. 2. Velocidade de leitura. 3. Capacidade máxima de armazenagem. E 4. Resistência a choques e durabilidade. E aí veio dizendo assim: está correto concluir que os drives com tecnologia HD apresentam vantagens. Observa que nessa questão ele está perguntando qual é a vantagem do HD, que é o disco rígido tradicional, sobre o SSD. O que a gente pode dizer? O item 1, custo por gigabyte armazenado. Sim, é uma vantagem do HD, do disco rígido, o custo por gigabyte armazenado. Isso porque o disco rígido, o HD, tem um custo por byte mais baixo. Então é uma vantagem do disco rígido o custo por gigabyte armazenado se comparado aí ao SSD. Sem dúvida nenhuma, isso é uma vantagem, né? Depois veio ali, velocidade de leitura. Só um minutinho aqui. Deixa eu só recuperar de novo ali a transmissão. Aí a gente já começa de novo. Só um minuto. Só recuperar aqui a transmissão, aí a gente já começa. Pronto. Então, olha lá. O item 2 disse velocidade de leitura. Será que a velocidade de leitura é uma vantagem do disco rígido do HD, como ele pediu? Não, não. Porque o disco rígido do HD é mais lento. Então, velocidade de leitura não é uma vantagem do HD sobre o SSD. Porque o HD é mais lento se comparado ao SSD. Depois o 3. Capacidade máxima de armazenagem. Sim, o HD tem como uma das suas vantagens uma capacidade máxima de armazenamento de dados maior do que os SSDs se comparado os modelos mais comuns do mercado, é claro. Depois o 4, resistência a choques e durabilidade. Não, o HD, como tem partes móveis, discos girando em alta rotação, braços se movendo, todas essas partes móveis fazem do HD, do disco rígido, ter uma resistência a choques e durabilidade menor. Então nós vamos dizer aqui que a resistência a choques e a durabilidade do SSD é maior que do HD.
Então, errado o item 4. Então, o que a banca colocou aqui como certo? Colocou como certo a letra B nessa questão de prova, que dizia somente nos fatores 1 e 3. Quer dizer, o HD, o disco rígido, tem como vantagem para o SSD o item 1, que é o custo por gigabyte armazenado, e o item 3, que é a capacidade máxima de armazenagem dos dados. Sem dúvida nenhuma, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Ok, a Silvia perguntando... já acabei respondendo ali a questão da Silvia, que perguntou ali também que dias que a gente faz a entrada ao vivo. Acabei já respondendo, né? A gente faz as entradas ao vivo, provavelmente à tarde, só que ainda não estamos com uma tabela de horários bem definida para entrar ao vivo, mas vamos procurar fazer essas tabelas de horários para que vocês saibam antecipadamente quando vamos fazer as entradas ao vivo, ok? Então vamos continuar em busca de outras questões de prova, rastreando todas as questões que falaram sobre SSD. Agora uma questão de 2016 do ECE. Vamos fazer. Disse assim: para melhorar substancialmente o desempenho médio de um computador com 4 GB de RAM, usando o Windows 7, é recomendável substituir. E aí botou a letra B como resposta correta, dizendo: é recomendável substituir o HD de 5.400 RPM por um de tecnologia SSD de mesma capacidade. Observa, como aqui o objetivo não falou em custo, só disse para melhorar substancialmente o desempenho médio de um computador com 4 GB de RAM usando o Windows 7, é recomendável. Aí botou substituir o HD por um SSD. Sim, porque substituindo o HD, nesse caso de 5.400 RPM, que é um HD relativamente lento, melhor seriam de 7.200 RPM, de 10.000 RPM, de 15.000 RPM. Então esse HD é lento. E se comparado ao SSD, mesmo o HD mais rápido é mais lento que o SSD. Então, como aqui o objetivo no enunciado da questão era melhorar substancialmente o desempenho médio do computador, então, para melhorar o desempenho do computador, se recomenda substituir o HD e colocar no lugar um SSD. Que aí a velocidade vai ser mais rápida, o computador vai ficar mais rápido. Alguém me dirá, mas o custo vai ser mais caro. Mas nessa questão ele não estava dizendo o custo. Estava indicando só para melhorar substancialmente o desempenho, né? Beleza. Ok. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó. Temos mais dicas. Agora, o IESES, em 2014, também fez uma questão sobre o SSD. O IESES disse o seguinte em 2014: as memórias que armazenam as informações em caráter permanente e podem ser chamadas de memórias secundárias ou memória de massa, sendo que os principais exemplos são os discos magnéticos, HDs, disquetes e fitas, discos óticos, CD, DVD e Blu-ray, discos flash, como SSD e pendrive, são denominados de... E aí nessa questão o IESES deu como resposta certa a letra D de Dinamarca, que dizia memórias auxiliares. Isso é verdade. Observa, quando nós falamos do disco rígido, do HD e do SSD, eles são considerados memórias auxiliares, porque eles auxiliam o armazenamento das informações geradas pelo usuário no seu cotidiano. Então a ideia de chamar o disco rígido, que é o HD, e o SSD também de memória auxiliar está correta. Eu posso dizer que o SSD é memória auxiliar, porque ele auxilia o armazenamento de dados no cotidiano do usuário e seus arquivos. Ele pode ser chamado de memória de massa, porque armazena um grande volume, uma grande quantidade de dados. E também pode ser chamado de memória secundária, para diferenciar o SSD e o HD da memória RAM, que é a memória principal do computador e que é aquela que tem a responsabilidade de manter armazenados os dados que estão sendo processados. Então, para o HD e o SSD, o que nós teríamos de similaridade? O que eu posso dizer tanto para o HD quanto para o SSD? Que os dois, tanto o HD quanto o SSD, são considerados memórias auxiliares, memórias de massa ou memória secundária. Isso está certíssimo para os dois, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens que estão chegando na nossa transmissão ao vivo aqui. Então, ok. A Silvia da Silva dizendo: valeu, obrigado, professor, pela resposta. É isso aí, pessoal. Quem tiver dúvida é só participar aqui no nosso chat, que a gente vai respondendo as questões de tempos em tempos aqui no chat, certo? Vamos lá.
Lembra que nós estamos hoje tentando descobrir tudo que caiu nas provas de concurso nos últimos anos sobre SSD. Tem mais questão. Olha quanta questão caiu nos últimos anos nas diversas bancas de concurso no Brasil sobre o SSD. Hoje é para ficar craque em SSD e não errar mais em nenhuma questão de concurso, porque nós estamos rastreando aqui todas as questões que caíram sobre SSD. Mais uma então, vamos lá a leitura. IESES 2015. O dispositivo para armazenamento não volátil de dados digitais que, em geral, demanda menos energia e é mais leve, o qual equipa os novos laptops focados no aumento do tempo de utilização da bateria sem a necessidade de recarregar e no baixo peso do dispositivo E aí o IESES deu em 2015 como resposta a letra B, que dizia SSD, o Solid State Drive, a unidade de estado sólido. Quais são os destaques que eu faço nessa questão de importante? Quando ele disse assim, ó, é o dispositivo para armazenamento não volátil de dados. Por que não volátil? Porque o SSD não perde os dados na ausência de energia elétrica. E o dispositivo que não perde os dados na ausência do fornecimento de energia elétrica vai ser identificado como não volátil. Certo? Então até aí tranquilo. Depois, outro destaque diz assim, ó, em geral demanda menos energia e é mais leve. Sim, se eu comparar o SSD com o HD com disco rígido, o SSD consome menos energia, porque não tem partes móveis, não tem discos girando em alta rotação, e é mais leve. Ele só tem microchips lá dentro de memória flash, então ele consome menos energia e é mais leve, como indicado aqui na questão. E aí diz o qual equipa novos laptops focados no aumento do tempo de utilização da bateria. Sim, esses ultrabooks, como eu disse para vocês, gostam de usar o SSD porque ele consome menos energia. Consumindo menos energia, a bateria vai durar mais tempo. Por isso aqui o IESES 2015 deu a resposta, a letra B de Brasil para essa questão, falou sobre o SSD. Ok, pessoal? Deixa eu sempre dar uma olhadinha aqui, eu fico olhando para o lado para ler as mensagens que estão chegando no nosso chat. Vamos ler mais uma aqui. Professor, até domingo vai haver outra transmissão ao vivo? Sim, respondendo aqui ao Laércio Ribeiro. Laércio, nós vamos fazer mais transmissões ao vivo, provavelmente amanhã. Não estou com certeza do agendamento, mas provavelmente amanhã, a partir das entre 2 e 3 horas da tarde, nós vamos fazer outra entrada ao vivo também, já agradecendo aqui a presença também do Laércio Ribeiro nessa transmissão ao vivo. Vamos lá, buscando então mais informações sobre o nosso SSD. Outra questãozinha agora de 2016, questão recente do Instituto Federal do Tocantins, questão aí de 2016. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui a minha câmera. Beleza, vamos ver o que o Instituto Federal do Tocantins disse sobre o SSD. Disse assim, sobre os componentes básicos de um computador, assinale a opção correta, e aí ele colocou como correta a letra B dessa questão, dessa prova, que dizia o seguinte: os dispositivos de armazenamento por meio eletrônico, SSDs, Solid State Drive, são conhecidos por sua ausência de partes móveis. Está perfeito, já falamos bastante sobre isso, mas é sempre bom repetir. Diferente do HD, que tem partes móveis e discos girando em alta rotação, o SSD não tem partes móveis porque os dados são gravados em microchips de memória flash, que é uma das grandes vantagens do SSD, que o torna ele mais leve, consome menos energia, ele é mais rápido, todas essas características que já indicamos aqui. Vamos continuar. Questãozinha da UEG, 2013. Vamos ver o que a UEG falou sobre o SSD. Conhecimentos básicos de hardware podem auxiliar a tarefa de um agente em ações de busca e apreensão, que envolve o recolhimento de equipamentos de informática. Sobre os conceitos básicos de hardware, constata-se o seguinte, letra B. Os dispositivos de armazenamento do tipo SSD, ou unidades de estado sólido, são usados para armazenamento de dados e sua tecnologia de fabricação utiliza chips de memória flash no lugar de discos magnéticos. Perfeito. Observa por que o EG 2013 deu como resposta a letra B. Disse, o SSD, ou unidade de estado sólido, tá perfeito, porque assim ele é chamado. São usados para armazenamento de dados, sim, eles são usados para armazenar dados, e sua tecnologia de fabricação utiliza chips de memória flash no lugar de discos magnéticos. Claro, porque a grande diferença do SSD se comparado ao disco rígido tradicional, ao HD, é que dentro do SSD tem microchips de memória flash.
Já no caso do HD, que é o disco rígido, tem discos magnéticos girando em alta rotação. Está aí a grande vantagem do SSD. Vamos de novo à leitura aqui no nosso chat. E aí eu já volto para a gente continuar. Vamos ver o que falam aqui no chat. Atenção. SSD tinha muita dúvida se era volátil ou não volátil. Tirou minha dúvida. Obrigado, professor. Galera de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ligado nas suas aulas. Então, um grande abraço aqui ao Alex Cesário e a todo o pessoal lá do Rio Grande do Norte, em especial a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em nome aqui do Alex Cesário. Grande abraço e obrigado pela audiência, obrigado por ficar aqui atento às nossas aulas ao Alex. A Vânia Silva dizendo, professor, vou realizar um concurso domingo, no edital tem Windows 7, 8 e 10, que é possível cair nessa prova sobre eles para mim aprofundar mais. Um abraço para Vânia Silva, lá do Piauí. Obrigado também pela audiência. A Vânia, lá do Piauí, provavelmente vai fazer a prova do Instituto Federal do Piauí, né, Vânia? Entre o Windows 7, 8 e 10, eu recomendo nessa parte final, Vânia, que consiga comparar os elementos que tem no Windows 7, diferente do Windows 8, diferente do Windows 10. Só para dar um exemplo de diferenças que eu gostaria que seria interessante para essa tua prova. No Windows 7, o Windows Defender é só um anti-spyware. Já no Windows 8 e no Windows 10, o Windows Defender, além de ser anti-spyware, é antivírus. Outro exemplo, no Windows 7, o gerenciador de arquivos e pastas se chama Windows Explorer. Já no Windows 10, ele se chama Explorador de Arquivos. Então, são esses detalhes das diferenças que seria interessante vocês verificarem, né? O Laércio Ribeiro dizendo ali, Piauí em peso, então um grande abraço para o pessoal do Piauí e a Glaucia Oliveira de Ibitinga, São Paulo. Obrigado pela audiência também do pessoal lá de Ibitinga e São Paulo, em nome da Glaucia Oliveira, e do Piauí em peso mesmo, lá também em nome do Laércio. Vamos continuar aqui a nossa busca sobre o SSD. Agora uma prova de 2014, Copev, UFAL. Vamos ver o que a Copev falou sobre o SSD. Dadas afirmativas abaixo, relacionadas aos conceitos de informática, de hardware e software. A tecnologia das unidades de estado sólido, SSD, difere dos HDs magnéticos convencionais por não possuírem partes móveis eletromecânicas, terem tempo de acesso reduzido, serem mais leves e consumirem menos energia. E aí deu como verdadeira essa opção. Vamos aos destaques então dessa opção. Primeiro, diz ali, a tecnologia das unidades de estado sólido difere dos HDs magnéticos. Sim, claro, são diferentes. E aí ele diz, difere porque não possuem partes móveis eletromecânicas. Certo, porque no SSD são microchips de memória flash e no HD magnético são os discos girando em alta rotação. Então, sim, porque não tem partes móveis no SSD. E terem tempo de acesso reduzido. Sim, como o tempo de acesso é menor, isso quer dizer que é mais rápido. Então, o SSD tem um tempo de acesso aos dados menor e por isso mesmo é mais rápido. São mais leves, como descreve a questão, e eles são mais leves por quê? Porque não tem discos magnéticos, tem só microchips de memória flash. E por isso mesmo também, por não girar em alta rotação discos, são só microchips de memória flash, consomem menos energia, como descrito na questão aqui. Então o item 4 deu como verdadeiro certíssimo aqui também. Vamos agora para uma questão da NUCEP em 2016. Um computador é um equipamento composto principalmente de uma unidade central de processamento, CPU, memória e periféricos. Diante disso, assinale a alternativa correta em relação às afirmativas abaixo. E aí nessa prova, eles deram o item 1 como certo, que dizia, exemplos de memória secundária são hard disk, o HD, e solid state drive, o SSD, e deram como verdadeira. Perfeito. Lembra o que eu disse antes? Olha só a dica. Tanto o que o disco rígido, que é o HD, tem de similar ao SSD, que é a unidade de estado sólido. No que eles são similares? Dizer que eles podem ser chamados de memória secundária, porque não são considerados memória principal. A memória principal é a memória RAM, então tanto o HD quanto o SSD são memórias secundárias do computador, certo? Também podem ser chamados de memória de massa ou ainda de memória auxiliar. E aqui ele usou um desses termos, ele diz exemplos de memória secundária. É o HD e o SSD, perfeito. Nisso eles são similares. Verdadeira ali a opçãozinha que dizia, né?
Aqui a Silvia da Silva dizendo eu, Rio de Janeiro. Então um grande abraço também para a Silvia da Silva, que é lá do Rio de Janeiro e também está acompanhando as nossas aulas. Tem o pessoal aqui então de São Paulo, Ibitinga, tem o pessoal do Piauí, tem o pessoal de Mossoró no Rio Grande do Norte, tem do Rio de Janeiro, diversas pessoas que estão assistindo aqui e participando dessa nossa transmissão ao vivo, que eu sempre, claro, fico extremamente feliz quando vocês vão participando cada vez mais aqui das nossas transmissões. Então, um grande abraço a todos. Vamos continuar aqui com mais questões falando sobre o SSD. Hoje é o dia para ficar craque em SSD e não errar mais esse tipo de questão de jeito nenhum. Continuando comigo lá então. A respeito de hardware, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, só vou fazer aqui uma pausinha rapidinho, só para a gente recomeçar o streaming aqui. E daí ele começa bem. Só um minutinho. Aí, pronto. Vamos então uma questão da UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, 2016, a respeito de hardware. Analise as afirmativas a seguir. Acompanha comigo ali, vamos ver o que eles disseram. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Então, 2. Os discos de estado sólido, SSD, são compostos de células de memória flash e são considerados dispositivos de memória não volátil. Vamos lá. Primeiro, quais são os meus... verdadeiro, né? Essa foi marcada então como certa aqui, essa opçãozinha, deixa eu só marcar para vocês, verdadeira. O que eu destaco como certo aqui? Os discos de estado sólido, SSD, são compostos de células de memória flash. Quando a gente diz memória flash, é porque lá dentro desse SSD tem microchips. E esses microchips têm células de memória. Então tá certo quando ele diz que são compostos por células de memória flash. E são considerados dispositivos de memória não volátil. Perfeito. Por que não volátil? Porque não perde os dados na ausência de energia elétrica. Essa é a ideia dos SSD. Então aqui a UFMT marcou como verdadeira essa opção sobre o SSD. Vamos continuar lá, temos mais questões de prova. Agora uma questão de 2013 da FCC, da Fundação Carlos Chagas, bem grande até a questão, dizia assim: Paulo trabalha no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e recebeu as seguintes tarefas: fazer um orçamento de computadores portáteis para o escritório onde trabalha. Esse orçamento deve incluir notebooks, netbooks e ultrabooks. Montar uma planilha utilizando o Microsoft Excel 2010 em português com os dados do orçamento realizado. Salvar a planilha em um pendrive. E aí a questão disse o seguinte: para realizar a tarefa 1, que acabamos de ler, Paulo fez uma pesquisa na internet para saber as diferenças entre os notebooks, netbooks e ultrabooks e descobriu então que os ultrabooks, e aí a FCC deu como certa a letra C, dizendo assim, que os ultrabooks normalmente utilizam discos do tipo Solid State Disk, que é o SSD, e aí tem um ponto importante, observa, deixa eu só continuar ali, que oferecem consumo elétrico e tempos de acesso muito baixos. Tem algumas descrições técnicas que trazem o termo SSD como Solid State Drive e outras como Solid State Disk, e as duas estão corretas. Então é bom saber isso para a prova, observa a questãozinha da FCC, que as provas podem chamar o SSD e das duas maneiras está correto. De Solid State Disk, que seria o disco de estado sólido, ou Solid State Drive, que seria a unidade de estado sólido. Então os dois são aceitos, ok? Que oferecem consumo elétrico e tempos de acesso muito baixo. Sim, ele consome menos energia, portanto consumo elétrico baixo, e o tempo de acesso baixo porque ele é mais rápido se comparado ao disco rígido tradicional, sem dúvida nenhuma aqui. Vamos ver se temos mais questões. IESES em 2015. Vamos ver o que o IESES falou em 2015 sobre SSD. Ele já deu direto a resposta certa na letra A, dizendo assim, o IESES: SSD, ou Solid State Drive, é algo como unidade de estado sólido e armazena os dados em chips de memória, dispensando totalmente o uso de sistemas mecânicos para o seu funcionamento. Equipam os modernos computadores e laptops. Está perfeito a ideia, porque o SSD, que é a unidade de estado sólido, Solid State Drive, aqui ele diz o seguinte: armazena os dados em chips de memória. Perfeito, são chips de memória flash, como já descrito. E ainda diz assim, dispensando totalmente o uso de sistemas mecânicos. Por que não tem sistema mecânico? Porque quem tem sistema mecânico é o HD, o disco rígido.
O SSD, como não grava em discos, grava em microchips de memória flash, ele dispensa sistemas mecânicos para o seu funcionamento e equipa os modernos computadores e laptops como os Ultrabooks. Os laptops, os Ultrabooks, que são tipos de laptop, gostam muito de usar esses SSD, justamente porque o SSD é mais rápido e consome menos energia, né? Bem, pessoal, era isso que nós tínhamos sobre SSD nessa nossa transmissão ao vivo. Eu agradeço muito aqui a presença de todos vocês que fizeram parte aqui ou enviaram mensagens através do nosso chat. Amanhã vamos tentar realizar mais uma entrada ao vivo sobre um outro assunto que eu ainda vou pesquisar. E aí nós vamos descobrir também todas as questões de provas de concurso sobre esse outro assunto. Nós vamos fazer seguido essas entradas ao vivo, porque elas são muito interessantes, porque eu vou pegar um assunto e nós vamos descobrir o que já caiu em prova nos últimos anos, em provas de concurso, sobre esse assunto, para consolidar esse assunto para questões futuras. E o SSD é um dos mais importantes, porque costumam aí cair muito nessas provas de concurso, certo? Agradeço muito, então, a presença de todos e até a próxima. Lembra, amanhã, provavelmente, entre 14h30 e 15 horas, então, das 2h30 ali até as 3 horas da tarde, nós vamos entrar com mais transmissão ao vivo. Ok, pessoal? Agradeço demais a presença de todos. Até lá, bons estudos!